Graças e paz, igreja. É motivo de muita alegria estar mais uma noite aqui. Eu já vou pedindo aos irmãos que abram a sua Bíblia no livro de Mateus, enquanto trazem o púlpito aqui para frente, por favor. Pedir já para os irmãos ir abrindo em Mateus. E nós vamos ler hoje Mateus 24. Enquanto os irmãos vão abrindo a Bíblia, eu gostaria de expressar a minha gratidão de, mais uma vez, estar tendo a oportunidade de trazer a palavra do Senhor, ter sido encarregado de trazer aquilo que Deus falou comigo, falar a toda a igreja. Só que hoje, de uma forma mais especial, estamos começando mais um mês dos jovens, da juventude, da nossa igreja. E para mim é motivo de alegria dobrado, porque nos dias de hoje, nos tempos de hoje, você servir a Deus já é difícil. Imagina você ter uma família que serve a Deus, e glória a Deus, minha esposa hoje está aqui em cima comigo, no altar do Senhor, podendo trabalhar para Deus. Isso é motivo de muita alegria, isso deixa o meu coração muito feliz, muito feliz. Em Mateus 24, a gente vai ler a partir do versículo 23. A igreja encontrou? Amém. Amém, glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam. Até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, e nós lemos até o 39. Irmãos, nós estamos vivendo dias em que estamos vendo coisas que vai completamente diferente daquilo da vontade de Deus. Nós estamos vivendo dias cada vez mais complicados, e a promessa que o Senhor colocou no nosso coração, a promessa de um dia retornar, ela está cada vez mais próxima de se cumprir. E eu tenho crido nisso. E a palavra de Deus é clara que o dia e hora ninguém sabe. E às vezes me assusta pessoas como já vimos e ouvimos, dizer que sabe o dia e a hora que o mundo vai se acabar, que Jesus vai voltar. Eu era pequeno, mas ouvia-se falar isso nos anos 2000, que quando virasse para o ano 2000, na virada do milênio seria. Vimos isso em 2012, que profecias maias tinham previsto o fim da humanidade, fizeram até filme dizendo que iria acabar. Mas o que a palavra de Deus diz é clara, é que o dia e a hora ninguém sabe. O que nós devemos fazer como povo de Deus é nos preparar para aquele dia. E hoje aconteceu uma coisa engraçada em casa. Minha esposa tá aqui, ela já está rindo. Eu estava preparando a mensagem, ela disse: fica tranquilo, não se preocupe com a casa, quando eu chegar eu arrumo tudinho. E ontem ela passou o dia aqui, praticamente o dia fora, resolvendo as coisas da juventude da igreja. E ela chegou em casa cansada, ainda foi fazer faxina. E ela limpou a casa, a cozinha, deixou a cozinha brilhando, fogão limpo. A parede da cozinha é preta, eu estava vendo meu reflexo. E aí, hoje pela manhã, eu disse: prepara a programação que o café é comigo, né? Deixa comigo que eu vou preparar o café. E aí eu disse: eita, não vou fazer hambúrguer, nada, porque ela disse que ia sujar a cozinha toda, deixa gorduroso. Ela teve tanto trabalho, vou zelar pelo trabalho dela. E aí eu fiz todo o café, tudinho. Fiz meu café, aquele café matinal, café preto. Só que minha esposa não bebe café, ela tem esse defeito. E aí
eu olhei, disse, o que é que ela vai beber, né? Só que aí eu lembrei, fiz, eita, ela gosta de tomar leite quente. Vou ferver um leitezinho, aqui, tudinho. Meus irmãos, parece que é coisa do inimigo para agitar a vida. Glória a Deus, minha esposa muito sábia, né? E aí eu botei lá o leite, tudinho. Tinha terminado tudo e eu fiquei assim, ó, olhando. Tá fervendo não, tá fervendo não. Aí eu disse, rapaz, esses leites de caixa de hoje, não é feito aqueles leites de antigamente não, que subia. Esses leites, nem leite é. Mas eu vou ficar olhando. Demorando, eu disse, vou pegar logo a caneca aqui, né? Quando eu fiz isso, eita, desliguei, já foi tarde. E aí, olhei logo para a cozinha, ela não viu, né? Fiz o mais ou menos, limpei. Eu disse, vou ter que contar logo, porque senão irmã Isa, eu vou apanhar. Aí, como é que eu conto? Ela já sabia o tema da mensagem, tudinho. Sentei na mesa, eu disse, amor, tu sabe como é que vai ser a volta de Jesus? Aí ela, como? Eu disse, vai ser igual a gente ferve leite. Você mesmo! Ela já ela já descobriu. Por quê? Porque, por incrível que pareça, e possa ser engraçado, mas esse é um assunto muito sério. Às vezes nós achamos que estamos preparados e nós podemos ficar atentos ali, mas basta um deslizar, basta um piscar de olhos e Jesus voltou. E o que resta saber é se você está preparado ou não para a volta de Jesus. E essa é a mensagem que eu quero trazer essa noite. Eu não quero falar de escatologia, não quero falar de como se dará o fim do mundo. Mas o que eu quero falar, o que o Espírito Santo quer falar para você essa noite, é se você está preparado para a volta de Cristo. E no texto que nós lemos, ele fala que o dia e a hora ninguém sabe, senão somente o Pai. E como foi nos dias de Noé, assim também será na vida do homem, do filho do homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vive comendo, bebendo, casando-se e dando sem casamento. Isso lembra a vocês alguma época? É a época que nós vivemos praticamente hoje. O que a palavra de Deus quis dizer aqui no tempo como era no tempo de Noé, era que o povo estava vivendo num tempo de uma iniquidade, que já não cabia mais o povo de Deus estar naquele meio. Que não cabia mais o povo de Deus estar misturado com aquela gente que faziam coisas terríveis. E a palavra de Deus diz que se dava em casamento, que o povo vivia comendo e bebendo, como se não houvesse um amanhã, como se não houvesse uma lei. E hoje o que nós temos visto é que até a própria juventude, ela tem se perdido por coisas supérfluas. Nós abrimos a internet, entramos no Instagram, nós vemos coisas, crianças, adolescentes, fazendo coisas para ganhar curtida, para ganhar like, para ser legal, fazendo coisas que vai contra o princípio daquilo que se acredita os cristãos, que vai contra a palavra de Deus, só para ser legal. Às vezes os jovens saem de casa, experimentam uma droga, alguma coisa para ser bacana. Eu já fui jovem, eu sei como é. Já passei por toda essa fase de oferecer e de tentar parecer legal para a nossa turma. E é exatamente o que nós temos visto. Só que, assim como era naquele tempo de Noé, que não é no tempo de hoje, vai acontecer que Jesus vai voltar. E se você estiver preparado, você voltará com o Senhor, você vai para a eternidade. Mas se você não estiver preparado, assim como foi com o povo no tempo de Noé, você ficará.
Sabe, o que eu quero te falar é que no dia que Jesus voltar, você sendo crente ou não, a palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que somente Jesus é o Senhor. E eu creio nisso. E o que é que nós podemos fazer para poder voltar naquele tempo? A promessa que Jesus deixou é que ele vai voltar. E eu vou pedir aos irmãos que virem uma página e nós vamos ler o capítulo de Mateus 25, onde fala da parábola das 10 virgens. E eu queria, junto com você, ler o texto e detalhar algumas coisas que essa palavra nos diz a respeito da volta de Jesus. Mateus 25 diz: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes ao que vendem e comprai-lo para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiais, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. E o que eu quero explicar para você nessa história é que o noivo, relatado aqui na história, quando Jesus contava essa parábola, estava se referindo a ele próprio. O noivo era Jesus. E quem era a noiva? A noiva é a sua igreja. Somos todos nós, representa toda a humanidade. E é interessante essa parábola porque ela relata mais ou menos como era o casamento judeu naquela época. E o casamento judeu, ele era dividido em 2 partes. A primeira, o noivo ia até a casa da noiva com ele, e ali quando ele chegava, começavam as festividades, as cerimônias religiosas, tudinho. E a segunda parte é que depois que ele saía da casa da noiva, ele ia para a sua própria casa, e lá continuavam as festividades. E o que é interessante, quantas noivas haviam? Quantas noivas haviam? 10. E um noivo. Mas não significa que as 10 noivas iam casar com aquele noivo. Isso não é um casamento polígamo. A palavra de Deus ela não relata isso. Tá? O que quero que você entenda é que elas estavam aguardando a passagem do noivo, o noivo vir. E o que é interessante, todas aquelas 10 noivas, elas tinham as mesmas condições umas da outra. Quantas tinham lâmpadas? Quantas tinham lâmpadas? As 10 tinham lâmpadas. Quantas eram virgens? As 10 eram virgens. Quantas sabiam que o Senhor ia voltar e estavam esperando o Senhor? Todas as 10. Mas quantas se prepararam? Apenas 5. Ou seja, elas tinham as mesmas oportunidades. Mas 5, como a palavra de Deus diz, se prepararam para a volta do Senhor. E o que é que eu quero que você entenda? Você está tendo a mesma oportunidade que todos aqui têm. Você já sabe que o noivo está chegando. Mas como é que está a tua vida com Deus?
Como é que você tem se preparado para a chegada do noivo? Porque não adianta você falar que você não sabia. Você já sabia que Jesus ia voltar. Você já sabia que o noivo estava chegando. E foi te dada a oportunidade de se preparar para essa volta. Mas como é que você tem se preparado? O que é que você tem feito? Será que você tem sido prudente? Será que você tem sido prudente? Como é que está teu coração? Como é que está a tua vida com Deus? E a palavra de Deus, no versículo 4, diz que as prudentes, elas levaram óleo. Elas levaram óleo extra consigo. Porque elas sabiam que o noivo ia chegar. Mas não sabiam exatamente a hora que o noivo ia chegar. E vai falando que o noivo, no versículo 5, vai falando que o noivo demorou a chegar e todas adormeceram. Porém, no versículo 6, diz que à meia-noite ouviu-se um grito. E gritaram dizendo, o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. E quem são esses em que a Bíblia fala que está avisando? Sabe quem é? É aquela pessoa que te falou de Jesus. É o que todos os jovens estão fazendo aqui essa noite. É te avisar que o noivo está se aproximando. E aí avisaram que o noivo estava voltando. E muitas podiam até achar que o noivo não estava vindo, não sei. Assim como hoje, pessoas falam, eu escuto que Jesus está voltando. Desde o tempo da minha avó e ele ainda não voltou. Já faz tempo que eu escuto isso. Só que o dia e a hora ninguém sabe, irmãos. Pode tardar, pode demorar, mas Jesus pode voltar agora. Jesus pode voltar mais tarde, pode voltar amanhã, ninguém sabe. O dia e a hora ninguém sabe. O que nós devemos ter é azeite, é estar preparado para a volta de Jesus. E aquelas virgens acordaram e prepararam suas candeias. Elas começaram a limpar as candeias, as lamparinas, prepararam o fogo, pegaram o fogo lá, começou a acender as lamparinas, tudinho, talvez se produzir mais, se ajeitar a roupa, já que toda estava dormindo. E o que é que você tem feito? Como é que você tem se preparado para a volta de Jesus? Aquelas se prepararam, mas de repente, as noivas insensatas, as noivas tolas, elas viram que não tinha mais azeite para queimar. E sabe o que é que o azeite representa na palavra de Deus? O azeite representa o Espírito Santo. A gente pode ver isso decorrendo nos livros de Isaías e alguns outros livros que explica, que fala sobre o azeite. E o que é que a palavra de Deus, nessa parábola, ela quer falar? Que umas estavam com azeite, estavam com o Espírito Santo, estavam próximas do Senhor, e as outras 5 não. Aquelas outras 5 chamadas de tolas, elas não tinham nada para queimar, elas não tinham fogo, não tinham chama. E muitas vezes, isso acontece na vida do cristão, falando na vida do cristão. Às vezes nós começamos na casa do Senhor com gás, empolgados, mas de repente o nosso azeite ele vai se apagando, a chama começa a diminuir, e de repente nós vemos a nossa chama completamente apagada. Se isso está acontecendo com você, Jesus ele está te dando a oportunidade de colocar azeite na tua candeia. Ele está te dando a oportunidade daquela chama que tem se apagado, ela se acender novamente. Basta você buscar ao Senhor, se aproximar do Senhor, mudar aquilo que tem que ser mudado, consertar aquilo que tem que ser consertado. Só depende de você. Jesus, ele quer que você participe daquela grande festa.
Mas como é que está teu azeite? Como é que está a tua candeia? E é interessante porque naquele tempo não se tinha eletricidade. Então, quando o noivo vinha, que vinha a procissão, vinha todo mundo com suas lamparinas. Né? No interior, a gente usava muito o lampião. Tinha um lampião, tudinho, para que iluminassem os caminhos. E se você não tinha luz, como era que você ia andar no escuro? Você, cristão, isso serve para mim também. Você precisa ter luz para iluminar o caminho. Você precisa ter luz, você precisa ter chama, você precisa ter o Espírito Santo para quando o noivo chegar, você possa recebê-lo. E aquelas outras 5, ela não tinha luz, ela não tinha mais o óleo para acender. E elas disseram, olha, me dá um pouco do teu óleo para que eu também possa ter luz e possa receber o noivo. E você pode se perguntar, poxa, aquelas 5 noivas eram tão ruins, elas podiam ter dado um pouquinho, porque elas já tinham ouvido que o noivo estava voltando. Por que elas não deram? O que a Bíblia, a palavra de Deus quer representar é que o óleo, ele é intransferível. Não é porque minha esposa é crente que eu vou ser salvo por conta da minha esposa. Não é isso, não. A salvação, ela é individual. Não é porque meu pai é crente que eu vou ser salvo. Não é porque minha mãe, meu filho, minha avó é crente que eu digo, sou filho de crente. Está aqui a palavra de Deus, eu vou ser salvo, posso viver uma vida que eu quero. Não. Você tem que ter comunhão com Deus, você tem que ter o Espírito Santo, você tem que ter seu óleo, sua chama. Porque quando chegar aquele dia, você não vai poder dizer, me prega emprestado um pouquinho do teu óleo, da tua unção. Não, você perdeu a oportunidade de se preparar. E aquelas 5 noivas perderam a oportunidade. E aí as noivas disseram, olha, vai comprar. Vê se dá tempo, e elas saíram desesperadas. Mas a palavra de Deus diz que já era meia-noite. Não havia mais lugar, não havia mais tempo para elas comprarem óleo. E quando elas saem, o noivo chega. E quem está lá para receber? As 5 noivas prudentes, aquelas que tinham lamparinas. E quando o noivo chega, elas recebem o noivo e seguem junto ao noivo para a festividade. E a palavra de Deus diz que quando as virgens seguiram o noivo, que entraram na festa, a porta se fechou. E logo depois chegaram as 5 noivas imprudentes, que saíram para comprar o óleo. E elas voltaram e bateram na porta. Senhor, Senhor, abre a porta, Senhor. Só que você deve saber que às vezes quando você está numa festa, está em casa, está com barulho mais alto, às vezes você nem escuta. Imagina você estando numa festa, como devia estar bom aquele lugar. E festa de casamento é maravilhoso, porque a gente sabe que tem muita comida, tem muita alegria. Isso é o que o crente mais gosta, né? De comer. Imagina como é que estava lá dentro, aquelas noivas desesperadas, elas chegam batendo. Senhor, Senhor, abre a porta, Senhor, deixa a gente participar. E aí o próprio Senhor, ele abre a porta. E olha o que diz no versículo 12. Mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço. Imagina quão duro vai ser para aqueles que ouvirem isso do próprio Senhor Jesus. Olha, eu não te conheço, quem é você? Talvez Jesus diga, eu conheço até teu pai. Teu pai ia para a igreja, teu pai lê a Bíblia, conheço tua mãe, teu avô. Mas você, quem é você? Eu não te conheço. Imagina quão duro será você vendo seus amigos, seus familiares partirem. No dia que o Senhor voltar, você de repente procurar e eles, como no estalar de dedos, não está mais. E cair, você cair em realidade, cair e falar, eles se foram para a glória.
e eu fiquei. Imagina como é que vai ser teu sentimento. Sabe, irmãos, a palavra parece um pouco dura, parece ser dura, mas é o que diz a palavra de Deus. Sabe, eu tenho a certeza no meu coração que quando o Senhor voltar, eu vou morar com Ele na glória. E não é por Emanuel, não é porque eu sou bom, não, eu sou pecador, eu sou ruim, mas é porque o meu Senhor morreu na cruz para me salvar. E morreu na cruz para salvar você que está aqui. Morreu na cruz para salvar que você está em casa nos assistindo. Porque a graça de Deus tem sido derramada em nossas vidas. E a palavra de Deus diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade de meu Pai, que estás nos céus. Em Lucas 12, diz, sejam vigilantes, estejam prontos para servir e conservarem acesas as suas candeias. Porque como aqueles que esperam o Senhor vontade e um banquete de casamento, para que quando ele chegar, tarde, bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Sabe, irmãos, vai haver um dia em que não vai existir mais tristeza, dor, nem choro, nem pranto. Haverá um dia que muitos vão entrar e vão poder contemplar o paraíso, ruas como de ouro e de cristais, como fala a palavra de Deus. Haverá um dia em que muitos vão poder contemplar a face do Senhor Jesus. E eu quero muito participar desse dia, eu quero que você participe. Mas para que esse dia chegue, depende de você. Se você vai estar preparado, ou se você, assim como aquelas noivas tolas, escutou, ouviu falar que o noivo estava chegando e não se preparou. E haverá um dia que o sol, ele se apagará. A lua, ela não dará seu brilho à noite e as estrelas cairão e os poderes celestiais serão abalados. Nós não sabemos nem o dia, nem a hora que isso vai acontecer. E o que acontece é que, às vezes, nós trocamos a nossa salvação por coisa tão pouca. Por coisa tão pouca. Nós trocamos nossa salvação, às vezes, por um prazer momentâneo de uma noite, de um dia. E nós nos esquecemos que o Senhor vai voltar. Imagina você ter aquele pecado que você sabe que você tem de estimação e o Jesus voltar naquela hora. Como é que você vai estar? Como é que você vai estar preparado? Sabe, para você que já é crente, deixa eu te falar uma coisa. O que eu quero falar para você é que você precisa ter certeza da sua salvação. Se você não tem certeza da sua salvação, não saia daqui sem essa certeza no coração, não. Se reconcilie com o Senhor, mude o que precisa mudar, peça perdão a Deus, conserte o que precisa ser consertado. Deus está te dando mais uma oportunidade. Tenha certeza da sua salvação, porque você pode... A gente não pode chegar, na verdade, nem no final desse culto, nem no final da mensagem. E não é porque você está na igreja, você tem familiares, você tem amigos que são crentes, que você vai subir, não. Você precisa ter a certeza da sua salvação. E só quem pode te dar essa certeza é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo. Então não saia daqui sem essa oportunidade. E para você que ainda não é crente, para você que ainda não tem essa certeza, a palavra de Deus em Romanos 10, 13, diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você entendeu? Você que ainda não é crente, se você invocar o nome do Senhor, você será salvo. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. E o que é que está faltando para a tua vida, meu irmão? O que é que está faltando para vocês que estão aqui, para você que está em casa nos assistindo? Entregar e confessar que Jesus é o Senhor da tua vida, para você entregar, para você mudar. O que é que está faltando? Só depende de você.
Em Tito 2, diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. Ele nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Você é povo de Deus? Amém. Você é povo de Deus? Amém. Amém. Então anime-se, prepare-se, porque o noivo está chegando. Amém. E eu queria fazer uma coisa diferente com você hoje. Eu queria que você baixasse suas cabeças nesse momento. E eu queria que você imaginasse que por um momento somente você soubesse da volta de Jesus. E você tinha 1 minuto. Você só tinha 1 minuto antes da volta de Jesus. O que é que você faria? Você se ajoelharia, clamaria por misericórdia? 50 segundos. Muitas pessoas que você deixou de testemunhar e o sangue delas está em suas mãos. 40 segundos. Ligaria para alguém, avisaria da volta de Jesus. 30 segundos, metade do tempo já passou. 20 segundos. E agora você compreende que não viveu uma vida santa, que não está preparado para ver o Senhor. 10 segundos. Passa um filme na sua cabeça sobre as oportunidades que você teve e perdeu. 10, 9, 8, 7, 6. O tempo está acabando. O que é que você faria? 3, 2, 1. O Senhor voltou. E aí? Como é que está a tua vida? Preste atenção nesse hino que Júnior vai cantar agora. E se você sentir no seu coração de que é o momento de entregar a sua vida a Jesus, que é o momento de se preparar, não perca essa oportunidade, não. Júnior vai cantar e você pode vir aqui à frente e entregar a sua vida ao Senhor. Mas não saia daqui sem a oportunidade, sem a chance de mudar a tua vida.